Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do volume 11. Já falamos na aula passada sobre multiplicação e divisão de números complexos na forma trigonométrica. Hoje nós estudaremos a potenciação e a radiciação na forma trigonométrica, tá bom? Fiquem tranquilos que eu não sou esse professor que está aí na gifzinha, então fique sossegado, fique de boa, que nós vamos corrigir a atividade aqui com calma e ainda mais gravada a aula, né? Dá para ver e rever tranquilamente, tá bom? Então prestem bem atenção, anotem as dúvidas, qualquer coisa sinalizem no grupo. Então vamos iniciar a potenciação logo depois da vinheta. Potenciação. O procedimento para calcular potências de expoentes inteiros usando a forma trigonométrica do número complexo é bem mais simples do que usando a forma algébrica, pois aqui operamos apenas com o módulo e o argumento do número. Então talvez vocês imaginassem assim, a potenciação vai ser difícil, mas não. O que foi que vimos na aula passada? Nós vimos que quando nós estamos multiplicando dois números complexos na forma trigonométrica, nós devemos multiplicar os seus módulos e somar seus argumentos, não é isso? Pois bem, é o que está sendo feito aqui nessa atividade, nesse desenvolvimento. Então, se você tiver vários números complexos sendo multiplicados, você vai multiplicar todos os argumentos e vai multiplicar todos os módulos e somar todos os argumentos, tá vendo? Agora, o que é isso aqui? Se esses módulos forem iguais, então você vai ter P, todos aqui. Ou seja, você vai ter esse módulo elevado a N. Olha só onde temos aqui. E essa aqui, uma soma de parcelas iguais, nós podemos escrever na forma do produto. Então vai ser N vezes θ. Sendo assim, ó, então o argumento será multiplicado por N e o módulo será elevado a N. E é essa fórmula que temos aqui. Então, simplesmente isso. Se você tiver que calcular a potência, fazer a potenciação no número complexo, na forma trigonométrica, você pega aquele módulo e eleva aquele expoente que ele está dizendo. E o argumento você multiplica. Essa primeira relação aí, essa fórmula que nós vimos agora da potenciação, é chamada de primeira fórmula de Moivre, ok? Olha o exemplo. Vamos calcular um z elevado a 20 para z igual a i mais 1 mais i. Então, se tivermos que calcular z elevado a 20, z igual a 1 mais i, nós temos duas possibilidades. Podemos fazer com a potenciação, então fazendo essa propriedade aqui, como tem aqui assim. Aqui, claro que eu estou usando exemplos de números reais, mas foi só uma imagem que eu quis trazer para ilustrar. E se for um número complexo, você faria 1 mais i ao quadrado e depois elevado a décima. Olha só, então 1 mais i ao quadrado, tá vendo? E aí aplicando as regras de potenciação, você coloca esse 10 aqui fora, ó. Então, olha só o 10 onde está aqui fora e o 2, porque 2 vezes 10 dá 20. Então, fazendo 1 mais i ao quadrado, que é mais fácil, aí você vai ter 1 mais 2i mais i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, então esse i ao quadrado, que é menos 1 mais 1, cancela, resta apenas 2i. Aí você vai ter que calcular agora 2i elevado a décima. 2 elevado a décima dá 1024. E i elevado a décima é o mesmo que i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, substituindo por menos 1, 1024 vezes menos 1 vai dar 1024 negativo. Então, menos 1024, tá bom? Qual a desvantagem desse método aqui? Porque se você fizer esse 1 mais i, você tiver aqui um número complexo ao quadrado, no caso aqui 1 mais i ao quadrado, resultou apenas numa parte imaginária, resultou num número imaginário puro. Mas e se ele sobrasse aqui um 2 mais 3i? Aí para eu fazer isso mais, fazer isso aqui agora elevado a décima, daria trabalho. Então esse método aqui só é vantagem para essas questões em que quando nós fazemos a parte z elevado ao quadrado, ele fica real ou imaginário puro. Se ele tiver parte real e parte imaginária, ele vai continuar sendo trabalhoso. Então não é vantagem. Já na forma trigonométrica, o que é que nós deveríamos fazer? Nós teríamos que pegar esse número que está aqui na forma algébrica, deveríamos transformar, na verdade faremos isso, né? Vamos transformá-lo para a forma trigonométrica e depois fazer a potenciação com ele na forma trigonométrica. Vejam só. Então, 1 mais i, aí você vê que o argumento é π sobre 4,
porque fica b sobre a, então 1 sobre 1 dá 1. Qual é o arco cuja tangente dá 1? Π sobre 4. E o módulo deu 2, porque a ao quadrado mais b ao quadrado dá 2, então raiz quadrada de 2. Olha só, então o módulo deu raiz quadrada de 2 e o argumento deu π sobre 4. Aí aqui nós escrevemos esse número na forma trigonométrica, aqui está. E agora aqui ó, vamos calcular a potência. Então vai ficar z elevado a 20. Aí você vai pegar o módulo elevado a esse n, que no caso aqui é 20, e o argumento, que é π sobre 4, você multiplica por n, que nesse caso é 20. Raiz de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 20 dá 10. E 2 elevado a 10 dá 1024, tá vendo? Então eu fiz aqui a parte de fora dos parênteses, eu fiz a parte do módulo. Então olha só, raiz de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1 sobre 2, lembre-se disso. 1 sobre 2 vezes 20 dá 10, e 2 elevado a 10 é 1024. Aqui no argumento, 20π sobre 4 é o mesmo que 20 dividido por 4 dá 5, então 5π. Cosseno de 5π, lembrando que uma volta é 2π, então 4π ele deu 2 voltas e ainda deu mais π, ou seja, metade de uma volta. Então cosseno de 5π tem o mesmo valor do cosseno de π, porque eu tirei as 2 voltas que ele deu, parou no mesmo lugar. Em que lugar? No π. Π radiano, então cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, essa parte some, menos 1 vezes 1024 dá 1024, da mesma forma que a anterior. Volto a dizer, você pode achar que isso é trabalhoso, mas quando você praticar isso um pouquinho, você vai ver que isso se torna bem prático. Esse daqui você tem que fazer uma potência, depois fazer outra potência. E se nessa primeira potência não conseguir reduzir para a parte real ou para um número imaginário puro, esse trabalho seria ainda maior, tá bom? Então essa é a vantagem de operar na forma trigonométrica. E qual seria essa segunda fórmula de Moivre? Se a primeira foi a da potenciação, a segunda fórmula de Moivre é a radiciação. Então, você transformando esse expoente, colocando ele como exemplo de um expoente fracionário, você vai ter isso aqui. Aí eu quero destacar essa parte. Isso aqui é porque são aqueles ângulos gerais que nós vimos. Ó. Essa parte só do numerador eu quero destacar aqui primeiro. Θ mais K vezes 2π, porque você tem vários ângulos que param no mesmo lugar e tem o mesmo valor do cosseno e do seno. Não é isso? Na verdade, você tem vários arcos côngruos. Se lembra disso da primeira unidade? Então, ele está generalizando todos os ângulos que tem aquele determinado valor para o cosseno. Por exemplo, cosseno dando meio. Não só tem um valor, tem infinitos valores. É só você dar várias voltas e parar no mesmo lugar, que aí você vai ter o mesmo valor para o cosseno e para o seno. Por isso, então, que quando nós formos aplicar na fórmula aqui, nós vamos ter esse numerador generalizando, colocando θ, que foi o ângulo que a questão deu, mais K vezes 2π. Esse K será um número inteiro, esse 2π corresponde a uma volta completa, e esse N, que é a raiz que ele vai estar calculando. Olha, é o índice que vai estar aqui e aqui. Então, se ele falar, eu quero encontrar as raízes cúbicas, então você vai botar aqui n igual a 3, n igual a 3. As raízes quintas, então aqui bota n5, n5, tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou dar um destaque ali. Só um segundo. Olha só, pronto. Então aqui, ó. Então essa fórmula aqui que está destacada aí é a segunda fórmula de Moivre, onde nós vamos calcular a raiz enésima, onde esse n é igual a esse n daqui, que é a raiz que ele está pedindo. Então essa segunda fórmula aí é conhecida como fórmula de Moivre. E aí passando aqui para o lado direito, como ele está pedindo aqui, ó, por exemplo, vamos determinar as 6 raízes da equação. Então, x a sexta. Então, aqui o expoente é 6. Aí, o que é que nós devemos fazer? Inicialmente, nós vamos escrever o número complexo, menos 1, na forma trigonométrica. Então, se ele é menos 1, ele é real. Então, significa que o cosseno π mais i seno π, ou seja, significa que o argumento é π e o módulo 1. Aí, generalizando todos os arcos côngruos a π, teremos π mais K vezes 2π. Então, π mais um número de voltas aqui. Então, K vezes 2π. É o numerador que se encontra aqui, tá vendo? E o que é que muda, então?
porque vai ficar a raiz, aqui dentro vem o módulo, então é raiz de 1, que o módulo deu 1, só que raiz o quê? Não é raiz quadrada, nesse caso vai ser raiz sexta, porque ele quer encontrar 6 raízes, então 6 aqui no índice da raiz e 6 aqui no denominador. Então olha só, a partir dessa fórmula aqui, então você pegou a segunda fórmula de Moivre, que foi essa, tá certo? E aí você trocou n por 6. O θ foi o argumento e aqui o módulo, aqui esse P foi o módulo. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir valores de K, começando do zero. Então K igual a 0, K igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim determinaremos as 6 raízes. Tá nesse próximo slide, olha só, peguei a fórmula da questão anterior, raiz sexta de 1 dá 1. Então observe que o módulo em todos fica igual, 1. O que muda é o argumento. Então, quando você calcular aqui raiz sexta de 1, 1. Então, de todos aqui o módulo já dá 1. E o argumento, aí substitua aqui por 0. Então, vai dar 0 vezes 2π dá 0. 0 mais π, π. Então, π sobre 6. Esse é o primeiro. Então, essa é a primeira resposta. Se você substituir k por 1, então fica 1 vezes 2π dá 2π. 2π mais π dá 3π. E 3π dividido por 6... 3π dividido por 6 resulta em π sobre 2, tá bom? Aqui porque não está simplificado ainda. Se você pegar aqui esse outro também, substituiu agora o k por 2, vai ter 4π mais π, 5π sobre 6. Aqui dá 6 mais 1, fica 7π sobre 6. 8π mais 1, 9π sobre 6. 10 mais 1, 11π sobre 6. Você percebeu que foi aumentando aqui o numerador de 2 em 2? Tá bom? Então, olha só porque quando você foi atribuindo aqui, isso aqui vai ser sempre uma PA. Então, ele aumentou de 2π sobre 6. Então, o denominador, como era 6 em todos, então você atribuiu só 2π em 2π. Ó. Π mais 2π deu 3π, 5π, 7π, 9π, 11π sobre 6. Tá vendo? Então, aqui embaixo temos todos esses pontos. Aí, se você quiser transformar agora da trigonométrica para algébrica, o módulo também já trouxe isso aqui. E aqui à direita temos as marcações desses pontos, tá certo? Se pedir só para encontrar as raízes, seria só essa parte. Aqui só para aprendermos algo além. Então, se agora quiséssemos escrever na forma algébrica, teríamos esse trabalho a mais. Ou caso a questão pedisse para que representássemos esses números complexos no plano de Argand-Gauss, aí faríamos essas representações aqui dos seus afixos, ok? Agora vamos para a prática, vamos colocar em prática isso aí, já deixando claro aqui que eu vou dar mais ênfase à potenciação, que é o que é mais cobrado, tá bom? Então é multiplicação, divisão e a potenciação. Essa segunda fórmula de Moivre já não aparece com tanta frequência. Então, hora da prática e lá vamos nós. A primeira questão que eu estou trazendo é a questão 39, lembrando que eu vou estar utilizando aqui exemplos do livro de atividade de vocês, do caderno de atividade, como vocês chamam, tá bom? A respeito do número complexo 1 mais i, então olha só, o número aqui na forma algébrica, 1 mais i, assinale o que for correto. Z elevado a décima é igual a 32i, nós podemos fazer da maneira que você mais se agradar. Você pode pegar esse 1 mais 2i, fazer ele na forma de potenciação, ou seja, ao quadrado, para ver se ele fica só real ou imaginário puro, e daí faria isso a quinta, ou transformando para trigonométrica. Vamos lá? Então aqui, ó, 1 mais i ao quadrado, ficou 1 mais 2i mais i ao quadrado, i ao quadrado dá menos 1 mais 1 corta, ficou 2i, 2 à quinta é 32, i à quinta é igual a i. Então a resposta dele foi 32i, sendo assim a alternativa correta. Tá bom? Então, esse aqui, ó, 0,1 verdadeiro. A 2, z menos z barra, ou seja, o número z menos o conjugado, ele é real. Bom, aí, se você não quiser arriscar e fazer de cabeça, eu vou fazer as anotações aqui, olha só. Quem é z? 1 mais i. Quem é o conjugado? 1 menos i. Só que como é um menos o outro, então vai ficar menos 1 mais i. 1 menos 1 anula, i mais i, 2i. A questão disse que era um número real. Isso aqui é imaginário puro. 2i é imaginário puro, olha só. Então, significa que essa alternativa está incorreta. Já a 0,4 também vai ser incorreta, por quê? Preste atenção nesse. Z é uma das raízes cúbicas. Como ele falou que Z era uma das raízes cúbicas, significa dizer que Z elevado ao cubo
tem que dar menos 4. Então, nós vamos pegar z, aqui está z, e vamos elevar ao cubo. E observar se o resultado é menos 4. Então, fazendo z ao cubo, teremos 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i, porque isso dá 1 mais i ao cubo, né? É uma das opções de fazermos isso aqui. Você poderia aplicar produtos notáveis, dizer que era cubo do primeiro, ou 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, ou seja, binômio de Newton que vocês devem se lembrar, ou fazer ele ao quadrado e multiplicar por ele mesmo depois. Enfim, o resultado foi menos 2 mais 2i. Só que menos 2 mais 2i foi diferente de menos 4, bem diferente, né? Significa dizer que ele não é uma das raízes cúbicas. Ok. Então, 0,4 está falso. E o 8, a forma trigonométrica é... Bom, para escrevermos na forma trigonométrica, determinamos o módulo, tá? 1 mais 1, 2, raiz de 2, confere. E o ângulo aqui, 45 graus, confere. Agora todas as peças se encaixam. Entenderam essa parte? Acharam legal? Então, somatório foi 9, que foi a alternativa a 1 e a 8. A 8 eu ainda não marquei ali, mas eu vou marcar agora. E vai aparecer marcado... desculpe, vai aparecer marcado aqui agora também com um xzinho aqui fora. Ok? Então, essa foi a questão 39. Na questão 40, ele mais uma vez aplica aqui potência e pede esse número z elevado a 20. Olha só, se tente fazer depois aí esse número ao quadrado e depois a décima para ver se você acha melhor ou não. Aqui eu vou fazer pela forma trigonométrica. Então, dá licença, tá aí. Olha só, fazendo na forma trigonométrica, vamos calcular o módulo. O módulo vai dar 1, porque vai dar 1 quarto mais 3 quartos. E 1 quarto mais 3 quartos é 4 quartos. 4 quartos dá 1 e raiz quadrada de 1 dá 1. E o ângulo? Então fica B, que é raiz de 3 sobre 2, sobre A, que é 1 sobre 2. Simplificando esse 2 com o 2 que estão nos denominadores, teremos raiz de 3. Qual é o arco cuja tangente é raiz de 3? 60 graus, ou π sobre 3, se você preferir escrever na forma de radianos, tá bom? Bom, escreveu, agora escreva ele na forma trigonométrica, aqui está na forma trigonométrica, e aí elevando a 20 vai ter 1 elevado a 20 que dá 1, e 20 vezes π sobre 3. Preste atenção, 20π sobre 3, eu já fiz até uma questão parecida àquela do 5π. 20π sobre 3, então quem é o múltiplo aqui de 3? Eu teria o máximo, o número maior que é múltiplo de 3 aí, e menor que 20 é o 18. 18 dividido por 3 dá 6π. 6π corresponde a 3 voltas. Então, 18π sobre 3, ele deu 3 voltas e mais 2π sobre 3. Então, essa parte do 18π sobre 3, ou seja, o número de voltas que ele deu eu desconsidero, porque lembre-se que a gente precisa pegar a primeira determinação positiva. O que é isso, para quem não se lembra? É você eliminar essas voltas que você ficou girando, girando e parando no mesmo lugar. Então, você fez 2π, deu uma volta. 4π, outra volta. 6π, outra volta. Parou no mesmo lugar. Quanto a mais agora? 2π sobre 3. Então, troque 20π sobre 3 por 2π sobre 3. E aí, cosseno de 2π sobre 3 é o mesmo que o cosseno de 60, só que 2π sobre 3 é 120 graus. Então, 120 graus é segundo quadrante. Então, os sinais são menos e mais. E aí o cosseno de 60 é 1 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Por isso, a alternativa correta, letra E. Gostaram também? Então, preste atenção. Última questão. Encontre o menor inteiro positivo n, tal que essa potência aí seja um número real. Bom, olha o que nós vamos fazer. Dá licença aí, ô pica-pau. Tchau. Então, olha só, inicialmente nós vamos escrever esse número complexo na forma trigonométrica, porque a gente já viu que potenciação é mais tranquilo trabalhar com forma trigonométrica. Uma questão dessa teórica, então, aí é trigonométrica na veia, digamos assim. Então, escrevendo ele na forma trigonométrica, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 1 ao quadrado dá 1, 3 mais 1, 4, raiz quadrada de 4, 2. Então, módulo dá 2. Argumento vai ser 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. E a pergunta é, qual é o arco cuja tangente da raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Positivo e positivo, então de fato estamos falando do primeiro quadrante, tá bom? Então o ângulo é 30 graus, também conhecido como π sobre 6.
Então, módulo 2, argumento π sobre 6. Aí você vai fazer elevado a n, olha só. Então, bote aqui n e multiplica por n. Agora pense, para que ele seja um número real, como a questão pediu aqui, para que z elevado a n seja um número real, temos que a parte imaginária tem que deixar de existir, correto? Então, essa parte aqui do seno tem que ser igual a zero. Olha só, onde é que o seno é zero? Ele é zero em 0 e em π. Então, nós vamos pegar esse argumento, n vezes π sobre 6, igual a k vezes π, onde esse k pertence aos inteiros. Então, simplifica π e π, aí você vai ter n igual a 6k. Então, o menor vai ser, quando k é 1, que vai dar 6 vezes 1, 6, tá bom? Então, o menor valor positivo de n é 6, tá certo? A mensagem para encerrarmos a aula: o mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência: e se fosse comigo? Já pararam para pensar nisso? Eu digo isso em sala de aula com frequência, que nós devemos tentar sempre nos colocar no lugar do outro. Assim, nós pensaremos 2 vezes antes de falar do outro, antes de criticar o outro. Ou a ideia é, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que estar sempre tentando se colocar no lugar do outro, para ver o que é que eu gostaria de ouvir. Então é isso que eu devo às vezes dizer, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um abraço.